वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शन पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Hare. Manne dhana vijana rupa tapaha sruto yaha te yaha prabhava bala paurusha buddhi yoga naradhana yahi bhavanti parasya pungso bhakta tutosha bhagavan gajajuthapayo. Manne dhana vijana rupa tapaha sruto yaha te yaha prabhava bala paurusha buddhi yoga naradhana yahi bhavanti parasya pungso bhakta tutosha bhagavan gajajuthapayo. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que não há nada tão atraente neste mundo material que possa atrair Guru Vaishnava. Não há nada neste mundo material pelo qual Guru Vaishnava sintam alguma atração. Eles estão além de qualquer influência da matéria. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse que não há nada neste mundo material pelo qual Guru Vaishnava sintam atração. Não há nada. Porque eles estão fazendo bhajana com total absorção. E também, muitas vezes eu disse que se você ver algo muito maravilhoso, se você entrar em contato com algo de grandeza superior, então certamente você vai abandonar, vai evitar coisas impuras. Claro que isso depende de kripa, de misericórdia. Se você não está recebendo a misericórdia de Guru Vaishnava, então você vai achar que coisas impuras são boas. Prabhupada diz, a esse respeito, Prabhupada contou uma história muito interessante. Prabhupada diz, aqueles que estão seguindo ou que estão prestando serviço devocional puro, ou seja, que querem satisfazer o Senhor Supremo de coração, o único objetivo deles é satisfazer o Senhor Supremo, eles não têm nenhum interesse pessoal. Então, Prabhupada diz que havia uma garça, é um pássaro que fica em locais impuros, preste atenção, essa garça, e um cisne estava passando por ali. E aquelas garças, em hindi se chama baka, em bengali bakula. É um pássaro especial, essa garça, que come peixe e tudo mais da água. Então, aquelas garças perguntaram para o cisne, olha, onde você mora? Por que os seus olhos e os seus pés são muito maravilhosos, são vermelhos? Por quê? Qual é a sua identidade? Quem é você? E o cisne falou, olha, o meu nome é Rajhamsa, eu sou um cisne. E eles perguntaram, de onde você vem? As garças estavam perguntando. E ele disse, na verdade, eu venho do Manas Sarovar, que é no Himalaia. Estou vindo daquele Manas Sarovar, de um lago no Himalaia. Ah, é? Realmente? E o que você encontra lá? Como é o ambiente lá? Ele falou, olha, o ambiente lá é tão maravilhoso, ele é tão puro, que você não pode nem imaginar. E eles perguntam, e o que você come lá? Ele falou, olha, lá tem lótus, e eu estou comendo esse cerne ali, o talo, né, do lótus, da flor de lótus, é muito maravilhoso. O ambiente é muito bom, muito puro, a água é cristalina.
transparente, muito clara, e tem diferentes tipos de flores por toda parte. Até mesmo na água a gente encontra flores de lótus. E então aquelas garças perguntaram: olha, mas no Manasarovar a gente pode encontrar caramujo? Lá tem caramujo? Porque esses caramujos ficam na água suja, né? E o cisne falou: não, não, não. Lá não tem nada impuro, lá é tudo puro. Lá é tudo maravilhoso. Você não vai encontrar esse tipo de coisa suja lá. Então, todas aquelas garças começaram a rir. Que inútil. Se lá não tem caramujo, o que eu vou poder comer? Lá deve ter algo impuro, não é? Do contrário, o que a gente poderá comer? Então, Prabhupada está comparando essa história que, às vezes, aqueles que têm Anyabilasa, diferentes tipos de desejos materiais, Prabhupada deu esse exemplo e disse, às vezes é visto neste mundo material, aqueles que têm Anyabilasa, diferentes tipos de desejos materiais. Então, para eles, Shuddha Bhakti, a devoção pura, ou as instituições que prestam serviço devocional pura, essas pessoas que têm Anyabilasa, desejos materiais, às vezes elas brincam e perguntam. Elas, um tom jocoso, elas perguntam: olha, o que você pode fazer? Qual a utilidade da devoção pura? O que essa instituição, essa sociedade de devoção pura está fazendo? Eles não fazem nada. Quando essas pessoas ouvem que as sociedades devocionais não estão cumprindo deveres materiais, como arranjar comida e roupas, elas riem e falam: qual é a utilidade dessa instituição? O que é que eles estão fazendo? Elas não entendem o Seva Dharma. Elas entendem como dar tratamento para doenças, pragas, dar remédio, roupas, mas elas não entendem o humor de uma instituição devocional pura. A alma condicionada, elas precisam de um benefício eterno. Então, essas instituições, elas querem fazer algo material pelas almas condicionadas, mas nós, Prabhupada diz, nós queremos fazer algo eterno para as almas condicionadas, mas eles não entendem isso. Bhaktagan, aqueles que são devotos puros, qual é o princípio deles? O que eles querem fazer? O principal propósito deles é se conectar com o Senhor Supremo, servir o Senhor Supremo, e ao mesmo tempo eles tentam fazer algo bom, trazer um benefício eterno para as almas condicionadas. Aqueles que são devotos de Krishna, eles nunca vão seguir o caminho material, princípios materiais. Este mundo material está ocupado com algumas atividades, sejam elas legais ou ilegais, atividades éticas, diferentes tipos de princípios materiais, mas os devotos puros não se preocupam com isso. Eles apenas estão ocupados com seva, serviço devocional. O verso com o qual eu comecei, ele diz, ele é do 7º canto. Prahlada Maharaj estava adorando Nishinradeva. Prahlada Maharaj disse, olha, eu penso que as opulências materiais, ou nascer numa família muito elevada, Janma, e
capacidades corporais, austeridades e penitências, tapasya, pandita, ou seja, erudição, conhecimento e um poder dos órgãos sensoriais também, teja, ou seja, um brilho, uma beleza corporal. Nada disso, né? Também Ashtanga Yoga, todas essas coisas. Aqueles que não estão caminhando na direção de satisfazer o Senhor Supremo, né? O Senhor Supremo só pode ficar satisfeito com o serviço devocional puro, porque Gajendra, veja o exemplo de Gajendra. O que você pode encontrar com Gajendra? Ele tinha um corpo de elefante, ele não tinha nada. Mas Gajendra demonstrou bhakti, serviço devocional puro pelo Senhor Supremo. É por isso, Prahlada Maharaj está dizendo, ele falou, Mane, eu penso, Manne dhana vijana rupa tapaha sruto yaha te yaha prabhava bala paurusha bodhi yogaha naradhana yahi bhavanti parasya pungso bhakta tutosha bhagavan gaja yutha paya. Bhagavan is only satisfied by bhakti. Ele diz, Bhagavan só fica satisfeito com bhakti. Você pode se lembrar, ontem eu estava dizendo este ponto. Na verdade, Naradi Maharaj estava glorificando o grande devoto Prahlada Maharaj. Vritrastena brahmana parthito ya srimat padam bhuja mule nipatya tishtan uttappottamange karabjam dritva angeshu nishinghena lida. That I was discussing it. É isso que eu estava falando ontem. Quando Prahlada Maharaj recebeu esse pedido de Brahma e Shankar, está escrito especialmente Brahma aqui. Então, especialmente está escrito que quando Brahma pediu para Prahlada Maharaj se aproximar de Nishinradeva Bhagavan, o Senhor Supremo, porque Brahma estava com muito medo ao ver aquela figura assustadora de Nishinradeva. Mas Prahlada Maharaj, muito facilmente, sem nenhum medo, ele se aproximou e prestou reverências prostradas aos pés de lótus de Nishinradeva, e imediatamente Nishinradeva pegou Prahlada Maharaj e ajudou ele a se levantar e vir até ele e colocou a sua mão de lótus na cabeça de Prahlada Maharaj. Na verdade, Prahlada Maharaj não tinha nenhum medo. Prahlada Maharaj disse, Naham vibhemite ati bhayanakasya jivharka netra bhukavasya agradangstat antasrajaha. This sloka I was speaking, Khatajo Sanku Karanat Nirhad Avita Digabhadari Bhinna Nakhagrat. Prahlada Maharaj disse, olha, eu não tenho medo dessa sua figura assustadora, mas eu tenho medo este perigoso sansara material, este mundo material, eu tenho medo dele. Ao ver a condição deste mundo material, eu não tenho medo dessa sua figura assustadora. Trasta osmi aham kripanavassalo dushagro sangsara chakra kadanat grasatam pranitam. Bhagavan, I fear this material world. Bhagavan, eu tenho medo deste mundo material. Como é que as pessoas estão se arriscando a viver essa vida material, essa vida impura? Dessa maneira, quando
Prahlada Maharaj recebeu esse pedido de Brahmaji, então ele veio com toda a segurança. Brahma falou, meu filho, por que você não se aproxima de Bhagavan? Porque ele apareceu aqui por você, foi por você. Depois disso eu estava dizendo, Jaschitro chittagroha, what I am discussing? Jaschitro chittagroho chaturi chayair usrijyamanam harina parampadam brahmadi sangpartham upeksha kevalam brave asho bhaktim nijo janma janmasu. It is very surprising. É algo muito surpreendente, porque Nishinradeva estava pedindo para Prahlada Maharaj para que ele recebesse alguma bênção. Até mesmo Shankar, Brahma sempre oram por isso. Mas Narad Maharaj está dizendo para Prahlada Maharaj, ele diz, olha, mas você não se importou com isso. Ou seja, você nunca quis receber nenhuma bênção, porque você quis manter um relacionamento puro com o Senhor Supremo. Não deve haver nenhum interesse pessoal entre você e Bhagavan. Você pensou assim. É por isso que você nunca quis pedir nada do Senhor Supremo, mas o Senhor Supremo repetidamente pediu para você, olha, peça algo, eu vim aqui por você. E por fim, ontem eu disse, Prahlada Maharaj disse, olha, então me abençoe para que nenhum tipo de desejo, ou seja, nenhum traço de desejo apareça dentro do meu coração. É esse tipo de bênção que eu quero. Você pode me dar esse tipo de bênção. Kamanam hridisangroho bhavatastu vinevaram. In Vishnu Puran, it is written, no Vishnu Purana está escrito que Bhagavan Vishnu, no Vishnu Purana está escrito. Ontem eu estava falando muitas coisas do Hari Bhakti Vilasa e ao mesmo tempo do Hari Bhakti Shuddhodaya. Hari Bhakti Shuddhodaya é um grande livro. E no Vishnu Purana está escrito, Vishnu Bhagavan ali fala para Prahlada Maharaj, ele diz, Prahlada, eu estou muito satisfeito com o serviço devocional que você está prestando. Eu estou muito feliz ao ver o seu humor devocional. Você fez um bhajana muito bom. Então, eu estou muito satisfeito com você e eu estou muito interessado em te dar alguma bênção. Mas e eu vou prometer para você que você, pois você tem o seu humor devocional puro por mim, isso eu sei muito bem. E no futuro, ele vai aumentar, ou seja, seu humor devocional vai aumentar, seu bhakti vai aumentar. Mas, no presente, por favor, aceite algo de mim. E Nishinradeva Bhagavan falou para Prahlada Maharaj, ele falou, olha, você está me mostrando um respeito exclusivo, você está me glorificando de maneira muito exclusiva, mas, usualmente, Bhagavan Vishnu está dizendo que eu não posso apreciar ver você me glorificando. Esse tipo de devoção, eu não gosto tanto disso. O que eu quero ver é um relacionamento muito natural e muito amoroso entre o devoto e eu. E também no Sri Chaitanya Charitamrita você pode encontrar que Krishna estava dizendo Aishwarya Shithil Preme Nahi Mor Prito. Aishwarya Shithil Preme Nahi Mor. Aishwarya means opulences. Aishwarya significa opulências.
Se houver alguma reverência, um temor reverencial, mesmo sendo um devoto, se ele respeita Bhagavan com esse humor temeroso, então Bhagavan diz, esse tipo de relacionamento eu não gosto. Eu quero ver um relacionamento muito normal e natural entre eu e o devoto. É por isso que no Chaitanya Charitamrita você pode ver, está escrito, Krishna falou, essas opulências, se houver opulências, mas neste caso, este relacionamento muito natural, suave, não pode se desenvolver. Ou seja, se houver opulências, muita majestade, esse tipo de humor, no devoto, neste caso eu não posso desfrutar do serviço dele. Eu quero sentir um relacionamento muito normal e natural, extremamente amoroso um relacionamento. Então eu não posso tolerar qualquer tipo de opulências, de majestade, Aishvarya, esse temor reverencial, ou essa maneira exclusiva com a qual você está me glorificando. Eu quero ter um relacionamento muito normal com você, sem nenhuma hesitação. Ó Prahlad, eu quero ver um relacionamento muito normal com você. E eu vejo alguma hesitação dentro de você, ainda tem um temor reverencial. Embora você me ame, eu sei disso. Mas eu quero ter um relacionamento muito natural e amoroso com você. Se eu puder ver esse tipo de comportamento tranquilo, sem tensão e sem hesitação, neste caso eu gosto disso. Bhagavan diz, eu sou eternamente livre. Eu não estou sob o controle de ninguém, eu sou Sarat, totalmente independente. Ainda assim, esteja certo que os meus devotos me amarram. Embora eu seja eternamente livre, sempre livre, ninguém pode me controlar, mas esteja certo, ainda assim, eu estou sob o controle dos meus devotos, pelo relacionamento amoroso deles, eu estou sob o controle deles. Eu sou Ajit, ou seja, ninguém pode me vencer. Ainda assim, Prahlad, eu sou derrotado por meus devotos. Como no caso que eu posso dizer, o caso que em Kurukshetra, no campo de batalha, Pitamaha Bhishma, ele estava lutando, e Bhagavan Sri Krishna decidiu, ou seja, Krishna tinha feito essa promessa que ele não iria lutar com ninguém, não ia usar nenhuma arma ali. Mas no fim das contas, Pitamaha Bhishma tomou a decisão. Ele falou, olha, você terá que pegar uma arma. Então, por fim, é a natureza doce de Bhagavan, esta é a doce natureza do Senhor Supremo, que embora ele nunca possa ser conquistado por ninguém, mas usualmente, devido ao relacionamento amoroso, devocional, Priti, Bhagavan é derrotado por seus devotos. Isso é muito natural. Dessa maneira, Bhagavan falou para Prahlada Maharaj. Na verdade, esse é o significado interno. No próprio shloka você não vai encontrar isso. Esse é o significado interno. Bhagavan diz que se algum devoto ele cortar todos os relacionamentos, com amigos, e pai, mãe, parentes e tudo, cortar os relacionamentos com amigos e parentes, pai, mãe, filhos, todos
todos os relacionamentos materiais, e ele me amar, apenas amar a mim, o meu devoto, tal devoto que elimina todos os relacionamentos com amigos, pai, mãe, filhos, todos, qualquer tipo de relacionamento material, que ele corta todos esses relacionamentos e ama apenas a mim, porque este devoto pode perceber ou compreender que eu sou o único objeto do amor. Neste caso, como eu posso abandoná-los? Eles cortaram todos os relacionamentos materiais e amam apenas a mim exclusivamente, dão toda a atenção para me servir. Neste caso, como eu posso abandoná-los? Neste caso, a gente pode desenvolver tal relacionamento. Aham bhakta paradhino hi asatantro ivadijo. I don't like to understand anything except my devotee. Eu não quero saber de mais nada além do meu devoto. E eles também me amam. E eles também amam apenas a mim. E também, de minha parte, eu amo apenas a eles. Os meus devotos puros, eles pensam que não há amigo neste mundo, exceto eu. Eles pensam que o Senhor Supremo é o único amigo deles. Eu estou saturado, eu estou pleno, completo. Você sabe, Prahlada. Eu tenho uma presença eterna, eu estou totalmente completo. E eu manifesto diferentes tipos de lilas. Ou seja, o meu nascimento divino, as minhas atividades divinas, minhas lilas que eu faço, Divya, Janma, Karma, minhas divinas nascimento, atividades. Bhagavan diz, Nishinradeva está dizendo, na verdade, eu faço diferentes tipos de lilas apenas para satisfazer o desejo dos meus devotos. Apenas para satisfazer o desejo deles. Então ele diz, ó meu filho, o que é que você precisa? Se você precisar de alguma coisa, você pode dizer, eu quero te dar uma bênção, mas nós sabemos que Narad Maharaj está dizendo que, apesar dos repetidos pedidos, você quis ignorar. Você falou, Bhagavan, eu estou recebendo o seu darshana. Isso é mais do que o suficiente para mim. Isso é mais do que o suficiente para mim. Então, muito espertamente, Bhagavan quis te dar algo, mas você quis evitar. Você, com exceção do serviço devocional puro, vida após vida, você só queria desenvolver esse humor devocional puro, vida após vida. Agora, o ponto é, no verso 10 está escrito, Narad Maharaj está falando para Prahlad, Ya sa prabhu pritim apeksha paitrikam rajyam sayam sri naro singha sangstutou sangparthita shesho jano udhriti chaya sikrito tadhyanu paru atrovartate. Prahlad Maharaj, actually Naradji Maharaj speaking, Ya Sha Prabhu Pritim Apeksho Paitrikam Rajyam Sayam Si Narasingha Sangstito Sang Parthita Shesho Jano Udhriti Chaya Sikrito Tadhyanu Paro Atro Vartate. He Param Bhagavat,
Ei, Parambhagavata, ó, grande devoto, Naradi Maharaj está dizendo, alguém pode alegar algo contra você. Se realmente você está ocupado em atividades devocionais puras, então por que você está sentado na cadeira do seu pai, ou seja, de Hiranyakashipu? Por quê? Porque você está ocupado com atividades devocionais puras. Qual a utilidade? Qual a necessidade? Então, aqueles que são ignorantes, eles podem fazer esse tipo de pergunta, né? Por que Prahlada assumiu a cadeira do pai dele? Ele não precisa disso. É por isso que Naradi Maharaj quis esclarecer isso. Yasha Prabhu Pritim Apeksho Paitrikam Rajyam Sayam Se Naro Singha Sangstuto Sangpartita Sesa Jano Driti Chaya Sikrito Tadhyana Paru Atrovartate. Here, Aqui, Naradi Maharaj está esclarecendo que você apenas quer satisfazer o Senhor Supremo. Você nunca quis controlar ou ter soberania sobre este mundo. Ou seja, você nunca quis se sentar na cadeira do seu pai, Hiranyakashipu. Enquanto nós sabemos que você estava evitando até mesmo as bênçãos que Nishinradeva quis te dar. Então, o que dizer dessa coisa tão pequena? Ou seja, para nós é grande, mas para Prahlada Maharaj isso é algo muito pequeno, né? Nishinradeva queria dar tudo, qualquer coisa que Prahlada Maharaj quisesse, mas Prahlada Maharaj nunca quis pedir nada. Então, como é que a gente pode esperar que aquele Prahlada Maharaj queira controlar ou ter a soberania sobre o reino do pai dele? Pode haver essa pergunta. Alguém pode perguntar, olha, Prahlada Maharaj nem mesmo a libertação ele queria. Então, como é possível que ele está sentado no trono do reino, na cadeira do pai dele? É por isso que Naradi Maharaj está esclarecendo que alguém pode entendê-lo mal, mas eu sei a razão. Que todos os seus esforços, suas falas, suas ações, seus pensamentos, é tudo para a satisfação completa do Senhor Supremo. Você nunca quis controlar este reino, assumir esta cadeira, mas você apenas quer satisfazer o Senhor Supremo e o Senhor Supremo quis te dar essa cadeira. O Senhor Supremo quis te dar essa cadeira. O que a gente pode fazer? Prabhu, Nishinradeva, quando você orou para Nishinradeva, quando você estava glorificando diante de Nishinradeva, você quis orar de maneira muito exclusiva. Enquanto você orava para Nishinradeva, ontem eu estava dizendo, não é? Eu estava dizendo, não é? Prahlada disse, né? Olha, eu mesmo não quero me libertar. Você quer me abençoar, mas eu quero conseguir a sua misericórdia para todos. Você quer me abençoar, mas eu quero conseguir bênçãos para todos aqueles meninos, filhos dos demônios, porque eles estão desamparados. Quem é que pode ajudá-los? Com exceção de você. Você é o Senhor Supremo. Eu sei que eles são materiais, eu sei que eles são demônios, eles são filhos de demônios, eu sei disso. Ainda assim, se você quiser libertá-los, é muito fácil, porque você é o Senhor Supremo. Então, se você quer me dar uma bênção, quer me libertar, mas eu quero conseguir bênçãos para todos. Prayena devamunayu sabimukti kama maunam charanti vijanena parasanista naitana vihaya kipanana vimumukshayeko
Nanyam tadasasaranam brahmato nupase. In course of their traveling through this 14th world, No decorrer de suas peregrinações por esses 14 mundos, eu não encontro ninguém que possa salvá-los. Enquanto eles estão viajando por esses 14 mundos, eu não encontro ninguém que possa salvá-los. you are so compassionate Você é muito compassivo para com todas as divas, então, por favor, abençoe eles, conceda sua misericórdia para eles. Narad Maharaj está dizendo que a razão pela qual Prahlada Maharaj foi obrigado a se sentar no trono do pai dele, no reino, a única razão é que Nishinradeva, ou seja, o Senhor Supremo, ficaria feliz com isso. Então, mantendo em mente este ponto, mantendo em sua mente este ponto especial, você nunca quis se sentar ali, mas você nunca quis se sentar na cadeira, mas para satisfazer o Senhor Supremo, porque até naquelas orações que você fez para Nishinradeva, você pediu para Nishinradeva, olha, por favor, liberte todas as almas condicionadas. Então, se você puder sentar no trono, ou seja, se você agir como um rei, se você puder governar o reino, se você puder sentar na cadeira de Hiranyakashipu, se você puder governar o reino, neste caso, as suas atividades devocionais puras, todas as suas atividades, podem dar uma facilidade, uma inspiração para as almas condicionadas, para que elas entendam o que é a devoção pura. Nas suas orações, você quis orar ao Senhor Supremo, ó Prabhu, por favor, liberte aquelas almas. Então, Nishinradeva quis permitir que você se sentasse na cadeira do reino, mantendo em mente. Então, mantendo em mente que o Senhor ficaria muito feliz, é por isso que você concordou em se sentar ali. Porque se você se sentar ali, o seu idealismo, porque Nishinradeva no 7º canto, ele já declarou, Nishinradeva já declarou, ô Prahlad, se alguém quiser ver um exemplo, ou seja, um idealismo, um exemplo ideal de devoto, eu vou dizer especificamente, olha, olhe para Prahlad. Se alguém quiser ver um exemplo, ou seja, um exemplo ideal de um devoto meu, simplesmente eu vou apontar para você, eu vou mostrar você para eles. Vejam, Prahlada. No 7º canto está escrito: Madbhakto Pratirupadrik. You are an example of my devotee. Você é um exemplo de devoto. Se alguém quiser ver um exemplo ideal de um devoto meu, eu vou mostrar você. Então, de acordo com o desejo de Nishinradeva, você quis se sentar neste trono, nada além disso. Agora, na verdade, está chegando o ponto Ya swa prabhu pritim apiksha paitrikam rajyam sayam se naro singha sangstuto sangparthita shesha jano udriti chaya sekrito tadhyana paru atravartate. Narad Maharaj disse, embora você esteja sentado na cadeira de um rei, você esteja sentado no trono, ainda assim,
Você está sempre cheio de um humor devocional e a sua meditação sempre está lá, ininterrupta, inquebrável. A sua meditação não é que você esteja sentado no trono de um rei, então você está sentindo uma perturbação, porque a cadeira de um rei é rajásica, está no modo da paixão, ou seja, você tem que fazer algumas coisas, tomar iniciativas a todo tempo, e algum tipo de perturbação pode acontecer, mas Narad Maharaj está dizendo que você não está interrompendo a sua meditação, o seu bhajana, você está meditando ininterruptamente. Não é que você está sentado na cadeira e está sentindo alguma perturbação. E a sua oração do sétimo canto, nós conhecemos a oração de Prahlada Maharaj diante de Nishinradeva, que eu já falei 1 ou 2 versos. E também eu posso falar outro verso. 1 ou 2 é mais do que suficiente. E também o verso que eu disse, no qual Prahlada Maharaj expressou alguma ansiedade para com as pessoas materialistas. Ele disse como é que eles estão vivendo, como eles estão arriscando viver essa vida material, como elas estão vivendo assim, nesse ambiente tão perigoso. Eu tenho medo disso. E Prahlada Maharaj disse no sétimo canto, Sakarma patitam bhavavaitaranyam anna janma marana sanabhita bhitam pasyanjanam saparo vigraha vairamaitram hanteti parachara piprihi mura adda evam sakarma patitam bhavavaitaranyam anna janma marana sanabhita bhitam pasyanjanam sapara vigraha vairamaitam hanteti parachara piprihi murad. Prahlada Maharaj diz, Sakarma patitam bhavavaitaranya. According to their past dirty activities, que de acordo com suas atividades do passado, suas atividades impuras do passado, todas as almas condicionadas, elas estão caindo no Vaitarani. Vaitarani é um tipo de oceano, é um tipo de rio material. Vaitarani. Vaitarani é um rio. Bhava Vaitarani significa elas estão caindo no oceano da vida material, do samsara material. Prahlada Maharaj está expressando uma ansiedade por elas. Por quê? Ele tem muita compaixão pelas pessoas. E é por isso que ele está orando para Nishinradeva. Oh, Nishinradeva, Prabhu. Às vezes elas nascem, às vezes elas morrem, às vezes elas nascem de novo e morrem. Incontáveis vezes. Alguém morre, alguém nasce, alguém morre. Alguém está meio morto, alguém está se recuperando. Dessa maneira, segue assim. E todos eles, ou todas essas almas condicionadas, estão cheias de tensão, porque não há garantia, não há segurança. E elas vão desenvolver hostilidade umas com as outras, de acordo com seus frutos do karma. Eles pensam, olha, ele é meu inimigo, ela é minha inimiga, eles lutam com os outros. Evam sakarma patitam bhavavaitaranya manna janma marana sanabhita bhitam pashyana janam sapara vigraha vairamaitram hanteti parachara piprihimuramad. They are ignorant. Eles são ignorantes, Prabhu, eles estão na ignorância. De acordo com as suas atividades prévias contaminadas, eles já caíram neste oceano de Vaitaranya. Às vezes nascem, às vezes morrem. E depois de observar que todas as pessoas
né? Elas fazem amizade umas com as outras, ou desenvolvem alguma hostilidade com os outros. Alguém pensa, olha, ele é meu amigo. Outra pessoa pensa, aquele é meu inimigo, eu vou matá-lo. Pashan janam sapara is my mind, is my son, is not my A son. pessoa fala, ele é o meu amigo, ele é o meu filho, ele não é meu filho, é meu inimigo, mate ele. Dessa maneira, paixão, depois de observar. Elas pensam, este é meu amigo, mas aquele é meu inimigo. Vaira significa inimizade e Maitreya significa amizade. E Prahlada Maharaj está dizendo, Bhagavan, eu fico surpreso. Eles estão hipnotizados pelo feitiço de Maya. Eles não conseguem entender que Atma Tattva é um só. Eles veem diversidade, mas não podem ver unidade. Mas um devoto pode ver unidade na diversidade e diversidade na unidade. Mas as pessoas não conseguem ver isso. Prabhu, eu oro a você. Eu oro a você porque você é a única fonte. Você é a única fonte do benefício absoluto. Se você disser que são os devotos também são o mesmo Tattva, mas Bhagavata Tattva, se você quiser calcular ou entender o Bhagavata Tattva, então vai incluir Bhagavan, Dham, Nam, Vashishta, parafernália, todos os associados, o nome. Bhagavan inclui tudo isso. É por isso que Bhagavan é a única fonte do absoluto benefício. Porque embora a gente saiba que as pessoas comuns vão receber o benefício dos devotos, os devotos também estão presentes nesse Advaya Gyana Tattva, ou seja, os devotos, Dham, Nam, parafernália, tudo isso junto é Bhagavata Tattva. Então Prahlada Maharaj não está mentindo, está certo. Então ele diz, você é a única fonte do benefício absoluto. Quem é que pode conseguir um benefício absoluto? Não há outra fonte, não há outro caminho. Prabhu, apenas se você apenas desejar libertá-los, isso pode acontecer. Assim como o nosso Vasudeva Datta, ontem eu estava falando sobre Vasudeva Vipra e Kushti Vipra, Kurma Vipra. Agora eu me lembrei de Vasudeva Datta, que estava orando ao Senhor Supremo. Ele orou, Bhagavan, ó Senhor Supremo Chaitanya Mahaprabhu, você pode libertar todas as divas deste universo, deste Brahmanda. Cada uma das divas deste Brahmanda, por favor, é a minha oração a você. Liberte-as. Então Chaitanya Mahaprabhu riu e falou, eu acho que Krishna é muito misericordioso. Krishna é muito misericordioso. Então, Krishna pode satisfazer o seu desejo, por que não? Krishna é o dono de infinitos universos. Krishna é o dono de infinitos Brahmandas. E lá tem infinitas divas. Então, se você orar, se você pedir para Krishna para libertar todas as divas de um Brahmanda, o que há de errado com isso? Isso é muito fácil para Krishna. Krishna pode fazer isso muito facilmente. Chaitanya Mahaprabhu deu o exemplo de uma árvore de figo, uma figueira. Sabe? Mahaprabhu falou, numa figueira tem incontáveis figos, frutas. E se uma fruta cair e de alguma maneira for destruída, então isso não danifica aquela árvore. Chaitanya Mahaprabhu falou isso. Também, ontem eu estava dizendo que Mahaprabhu quis dar kripa, ou abençoar Vasudeva Vipra, Kurma Vipra, e Mahaprabhu pediu.
Se lembre, quando o Senhor Supremo te dá alguma instrução, quando Guru Vaishnava te dão alguma instrução, se lembre que esse Siddhanta é muito bom. Sempre que Bhagavan, Guru Vaishnava dão alguma instrução para alguém, sempre que Guru Vaishnava dão alguma instrução para você, com esta instrução, obviamente, certamente, algum poder vai ser transmitido para você. Preste atenção. Assim como eu posso dar o exemplo de Tirupan Alvar, no sul da Índia, um homem de casta muito baixa, era um Chandala. Aqueles que ajudam a queimar os corpos mortos, Chandala. Ele era de uma família dessa natureza, Chandala. Mas quando Ranganatha, o Senhor Supremo, apareceu no sonho dele e instruiu para ele, olha, você tem que estabelecer um grande templo. Então, Tirupan Alvar, quando Tirupan Alvar recebeu essa instrução do Senhor Supremo, ele começou o seu seva pela instrução de Bhagavan. Ele quis satisfazer o desejo de Bhagavan, mas ao mesmo tempo você deve se lembrar que em casos normais, tal tipo de homem não pode fazer um templo tão grande quanto aquele templo de Ranganatha. Isso é uma misericórdia exclusiva, única de Ranganatha. É por isso que isso foi possível. Sempre que alguém fala, olha, eu sou um grande pregador, essa pessoa é zero, ele não é um pregador. Até mesmo a vida dele foi um fracasso. Se alguém mantém a autoconfiança, então certamente ele é um homem material. Yoggota bichare kichu nahi pai tomaro koruna saro. Ho Gurudev, He Guru Vaishnava. Enquanto os devotos oram, ó Gurudeva, ó Guru Vaishnava, se você quiser buscar, se você quiser verificar as minhas qualidades, então você não vai encontrar nada. Apenas a sua misericórdia incondicional é o meu tesouro. Então, a autoconfiança é uma palavra que somente é aplicável para o mundo material. Em Guru Vaishnava, nos Vaishnavas, nos devotos, no campo devocional, nós somente dependemos da misericórdia de Guru Vaishnava Bhagavan. Este é o único procedimento. Muitas vezes eu disse isso que Prabhupada fala. Então, e somente nós devemos depender de Kripa, de misericórdia, da graça. Assim como um bebê muito pequeno que chora para receber o leite da sua mãe, aquele pequeno bebê não pode começar a se agitar. Oh, você deve me dar leite. Ele é muito pequeno. Então, se a mãe rejeitar aquele bebê, jogar ele fora, o bebê não pode fazer nada. Então, somente ele depende da sua mãe. Então, aquele verso você pode se lembrar. De Vritasura, ele disse, ó Bhagavan, eu quero vê-lo. Ajata pakshaiva mataram khaga stannam yatha vassataram khudartha priya priyeva vishitam vishanya manaha aravindaksha didikshatam. Oh Prabhu, ó Senhor, a minha mente quer vê-lo, eu quero vê-lo, ó Senhor, quero ver seus pés de lótus. Assim como um pequeno pássaro, bem pequenininho, um filhote que acabou de nascer e está chorando e esperando para que sua mãe venha e dê algo de comer no bico dele. E um bezerro bem pequenininho, também que está chorando para receber o leite da sua mãe, da mãe vaca, ele não tem nada que ele possa fazer. Então, nós devemos sempre pensar que nós estamos desamparados. Nós apenas precisamos da misericórdia de Guru, Vaishnava e Bhagavan. Então, Tirupan Alvar, no local de Tirupan Alvar, se você pensar em outros homens comuns, é praticamente impossível para qualquer outra pessoa fazer um templo tão grande e instalar Bhagavan ali. É uma kripa exclusiva.
Então, se alguém disser, olha, eu sou um grande pregador, eu fiz uma pregação incomparável, todos falharam, então, certamente, isso é uma estampa, uma prova, uma evidência. Prabhupada diz, eu posso até te mostrar. Prabhupada diz, se alguém disser, eu sou um Vaishnava, eu sou um grande pregador, então, isso é uma estampa, uma prova, uma evidência que ele não é um Vaishnava. Preste atenção. Essa é uma marca, essa é uma evidência que ele não é um Vaishnava, se alguém falar dessa maneira. Então, quanto mais você faz seva, mais você vai desenvolver humildade. Não vai desenvolver falso ego. Quanto mais você fizer seva, mais você vai desenvolver humildade, Trinada Pi. Do contrário, eu não serei um Vaishnava. Então, dessa maneira, Prahlada Maharaj, com muita humildade, está orando a Nishinradeva. Ó Prabhu, ó Senhor, se você quiser libertar aqueles filhos dos demônios, se você apenas desejar libertar aqueles garotos, o que há de errado com isso? Que problema tem para você? Você é o Senhor Supremo. Kono atrote akhila guru bhagavan prayasa uttarane asyo bhavo shambhava lopu hetaha mureshu vai mahadanugraha artha bandho king tena te priyo jananu sevatam na. I am already serving your devotee, Naradji Maharaj. Eu já estou servindo o seu devoto, Naradji Maharaj, que é o meu guru. Então, eu não estou pensando mais no meu próprio benefício, eu já estou sendo beneficiado absolutamente. Agora eu estou pensando naqueles pobres garotos, filhos dos demônios. Kono atrote akhila guru bhagavan prayasa uttarane asso bhava sambhavo lopa hetaha mureshu vai mahadanugraho artabandho king tena te priyajananu sevatamna. Those who are elevated soul, aqueles que são almas elevadas, grandes, e especialmente você, o Senhor Supremo, aqueles que são grandes almas, para eles, este tipo de misericórdia é muito natural. Enquanto você é o Senhor Supremo, porque você é Akhila Guru. Akhila Guru significa, é o Guru universal. Ou seja, a gente vê assim, ó, ele é meu Guru, aquele é meu Guru, mas Bhagavan é Akhila Guru, é o Guru de todos. Porque do Shastra a gente sabe, Krishna Vande Jagat Gurum. Presto minhas reverências, eu adoro a Krishna, o Guru do universo. Então a gente sabe que Baladeva Ji Maharaj é o Guru Tata original. Ainda assim, Krishna e Balarama Ji não são diferentes. Apenas existe essa diferença de Sevya Tattva e Sevaka Tattva, mas Baladeva Ji Maharaj ainda assim, ele é Sevya e Sevaka. Ele é ambos. Apenas no caso dele, que é a primeira expansão de Krishna Bhagavan, né, ou a primeira expansão de Gauranga. Gauranga e Nityananda não são diferentes um do outro. Vyasadeva Goswami, ou seja, Vrindavan Das Thakur Mahashaya quis dar esta indicação. Vyasadeva Goswami, ou seja, Vrindavan Das Thakur Mahashaya, ele quis dar este tipo de indicação no começo do Chaitanya Bhagavata. Preste atenção. Ajanulambita bhujau kanakavadato sankirtanaika pitaru kamalayatakshav. Everything in Sanskrit you can find singular number. Veja, no sânscrito existe singular, o número é dual e o número plural, mas em Bengali, em inglês, só tem singular e plural. Mas em sânscrito tem o singular, o dui, o dois, o duplo,
e o plural. Então, Vrindavan Thakur Mahashaya, ou seja, que é o Vyasadeva da Gaura Lila, ele quis nos dar uma indicação que Sankirtanaika Pitarou, que ambos, Pitarou, são os dois mestres, os dois senhores do Sankirtana. Então, ambos, Nityananda e Gauranga, as mãos deles chegam até os joelhos. Então, Krishna Vande Jagadgurum. Então, com esta concepção, e também nós podemos entender que todos os avataras, eles vêm em cada um dos Brahmandas, todos os avataras, incontáveis avataras, em todos os Brahmandas, incontáveis avataras vêm de quem? Garbhodakashai. E Garbhodakashai é a expansão de Balarama, e Balarama é a expansão de Krishna. Então, se realmente Prahlada Maharaj está dizendo, ele fala, Bhagavan, você é todo-poderoso, você é o Senhor Supremo. Você precisaria se dar algum trabalho para libertar essas divas? Você só precisa desejar. Konu atro te akhila guru bhagavan prayaso uttaranyasyo bhava sambhavo lopo hetaho mureshu vai mahadanu graho artha bandhu king tena te priya jananu sevatamna mahadanugraha artha bandhu. These were elevated souls. Então ele diz, aquelas almas elevadas, naturalmente, elas têm compaixão pelas almas condicionadas, pelas almas caídas, aqueles que estão sofrendo neste mundo material. Então, essas grandes almas expressam uma grande dor, uma grande sensibilidade, compaixão por eles. Então, esta palavra Akhila Guru, Guru universal, com esta palavra, Akhila Guru, com esta palavra Akhila Guru, Prahlada Maharaj quis pedir para Bhagavan, que Bhagavan, você é a única fonte do benefício absoluto. Então você deve expressar a sua misericórdia, a sua compaixão para todas as pessoas, porque você é Akhila Guru. Com esta palavra, Akhila Guru, Prahlada Maharaj quer pedir para Nishinra Deva Bhagavan. Ele fala, olha, eles estão na ignorância e você é a única fonte de todo benefício absoluto. Onde mais elas podem ir? Então, você deve conceder a sua graça para todos, Bhagavan, porque toda a criação e a destruição, toda a criação repousa em você, toda a infinita criação repousa em você, você é a única fonte da criação e também a fonte da destruição. E para onde podem ir as almas condicionadas? Onde elas podem buscar? Então, Prahlada Maharaj, ele quis esclarecer este ponto, que usualmente um devoto puro não vai ter nenhum desejo de receber uma cadeira, labha, puja pratishta, posição, ranking, nada. Um devoto puro como Prahlada Maharaj, Narad Maharaj quis esclarecer isso. Que um devoto puro como Prahlada Maharaj não pode ter nenhum desejo de obter labha, puja pratishta, dinheiro, adoração, prestígio, nada disso. Prahlada Maharaj apenas concordou em controlar aquele reino, assumir a cadeira para satisfazer o Senhor Supremo. Este é o ponto. Narad Maharaj, novamente, ele quer esclarecer alguns pontos de diferentes Puranas, do Vamana Purana. Eu vou coletar esses documentos do Vamana Purana. Prahlada Maharaj diz que um dia,
Você quis receber o darshan de Naimisharanya. Eu vou falar o verso primeiro. Ya pito baso angri saroja drishtvair gachan vanam naimi sakam kadachit narayanena havato shitena praktastaya hanto sadajit osmi. What speaking? Ya pito baso angri sarojo drishtvair gachan vanam naimi sakam kadachit. Kadachit means someday. Ekoda. Kadachit significa algum dia. Um dia. Você quis receber o darshana, ou seja, ver o Senhor Supremo em Naimisharanya, porque em Naimisharanya tem os pés de lótus de Bhagavan fixos ali. Preste atenção. E por acaso, no caminho, enquanto você viajava, você estava indo na direção de Naimisharanya e por acaso estava havendo uma luta com Narayan. Inicialmente você não pôde perceber que ele era Narayan. Narayanena havatoshitena praktastaya hanto sadajitosmi. You never wanted to fight. Você nunca quis lutar com ele, mas o ponto é que enquanto você viajava, você se encontrou com um rishi, um sábio, com os seus cabelos como de sado, todo desengonçado. Você viu diante de você viu um homem com esses cabelos desengonçados, e ao mesmo tempo, você viu que aquele homem carregava um arco e flecha. Então você é muito piedoso, você é um rei. Você pensou, o que é isso na minha frente? São coisas opostas. Um sado usa esses cabelos desengonçados, ou seja, eu vejo que ele está fazendo austeridades e penitências, bhajana, mas por que ele tem um arco e flecha, que é justamente o oposto? Justamente um sinal oposto a um sado? Então ele quis protestar. E neste meio tempo, ele falou, ei, eu vejo que você é um sado. Você veste de açafrão como um sado, o seu cabelo desengonçado. Mas por que você está carregando um arco e flecha? Você tem alguma inveja dentro do seu coração? Por alguma diva? Eu vou te ensinar. Então, Prahlada Maharaj quis falar algo e nesse meio tempo ele começou uma briga. Ya pritovaso angri sarojo drishtvair gachan vanam naimi sakam kadachit narayanena havoto sitena praktastaya hanto sadajito asmi. First of all, you could not realize. Primeiro de tudo, você não pôde perceber ou compreender que aquele homem é o Senhor Supremo. Você não pôde perceber. Você queria receber o darshana do Senhor Supremo em Naimisharanya, mas no meio do caminho você encontrou com este homem. E aí você decidiu dar uma lição para ele, porque o que é aquilo? Um sado não pode ter nenhuma inimizade, nenhuma inveja de ninguém. Então toda a roupa dele era como um sado, o cabelo desengonçado, roupa de um renunciante, mas ao mesmo tempo ele carregava um arco e flecha. Então você quis protestar, e nesse meio tempo começou uma briga, mas você não pôde perceber que na forma daquele sado era o próprio Senhor Supremo, Vishnu Bhagavan. Você não conseguiu perceber. E aconteceu uma grande briga. E você tomou resolução, Olha, eu devo derrotá-lo. Você decidiu, olha, eu devo derrotá-lo. E começou uma grande briga. No fim das contas, de alguma maneira, por aquele dia a briga foi interrompida porque chegou a noite. E no dia seguinte,
Ó Prahlada, no dia seguinte, quando você começou a adorar o seu Senhor Supremo, seu Aradhya Devata, sua deidade adorável, por seu humor exclusivo devocional, você ofereceu uma guirlanda nos ombros do seu Ishtadeva. E naquele dia também, enquanto você seguia a sua viagem, você se encontrou de novo com aquele homem e de novo começou a brigar com ele. Mas aquele dia foi algo excelente. Aquele dia você percebeu. No dia anterior você não tinha percebido porque não havia um sintoma. Mas naquele dia, quando você começou a lutar com ele, você pensou, por quê? A guirlanda que eu já tinha oferecido para o meu Ishtadeva, a guirlanda que eu ofereci para Bhagavan, para o meu Prabhu de manhã, a mesma guirlanda eu percebo nos ombros daquele lutador, daquele sannyasi. O que é isso? Oh, então ele deve ser o meu Senhor Supremo. Oh, meu Deus, por favor, me perdoe, Prabhu. Eu não pude perceber. Então ele caiu no chão. E Bhagavan riu e falou, na verdade, eu sou sempre derrotado. Na verdade, eu sou derrotado por meus devotos. Sempre. Sempre. Eu sempre sou derrotado por meus devotos. Então, o que há de errado com isso? Então, Prahlada Maharaj começou a orar para o Senhor Supremo para satisfazê-lo. O mesmo aconteceu quando Krishna estava lutando com Jambuvar, numa caverna, num túnel, Jambuvan. Preste atenção, o mesmo aconteceu no 10º canto, você pode encontrar. Jambuvan estava lutando com Krishna. Jambuvan não pôde compreender ou perceber que era o Senhor Supremo. E em seguida, depois ele viu algum sintoma na Vigraha, na deidade de Ramachandra. Então, no dia seguinte, ele pôde perceber. Ou seja, eles lutaram por muito tempo sem ele perceber. Mas no dia que ele percebeu, aquele arco e flecha, ou seja, ele viu algum sintoma, um sinal na Vigraha, na deidade, então ele percebeu, olha, é o meu Senhor Supremo, Ramachandra, dessa maneira. Então, quando você percebeu que ele é o Senhor Supremo, então você deve se lembrar deste verso. Havoto shitena praktastaya hanto sadajito osmi. Bhagavan going to declare, Bhagavan declarou, oh Prahlad, eu sempre sou derrotado pelos meus devotos, sempre. Eu sou derrotado por eles. Então você começou a orar, diante do seu Ishtadeva, que primeiro você não tinha reconhecido, que ele era o seu Senhor adorável. Bhagavan queria te testar. Então, Sri Naraji Maharaj, ele está narrando, né? Ele falou, ó Vaishnava Shrestha, ó grande Vaishnava, você foi bem-sucedido em vencer Mukunda, o que é muito natural, porque Bhagavan sempre é derrotado por seus devotos. E o que dizer de você? Até mesmo o rei de todos os Asuras, ou seja, o seu neto Bali Maharaj, até mesmo o seu neto Bali Maharaj, que é o rei de todos os demônios, ele também foi bem-sucedido em controlar o Senhor Supremo. Do contrário, por que Bhagavan ficaria no portão como um porteiro da morada de Bali? Então ele diz, Prahlada, o que falar de você? Até mesmo o seu neto, que era o rei de toda a comunidade de demônios, ele também conseguiu controlar ou vencer o Senhor Supremo. Bhagavan Vamanadeva
Ele fica no portão como um porteiro. Quem é que pode receber esse tipo de facilidade? Você pode buscar na história inteira, na história do Bhajana. Quem é que foi bem-sucedido a alcançar esta graça? Apenas você foi bem-sucedido e, até mesmo pela sua misericórdia, o seu neto Bali Maharaj também. Então, Narad Maharaj diz: "Oh, Vaishnava Shrestha, ó maior dos Vaishnavas, Jitos Tvaeti King, Bho Vaishnava Sreshto, Jitos Tvaeti King, Bacham Mukundo, Balinapi Nirjitaha, Pautrena, Daiteyo Ganeshwarena Te, Sanrakshita Dari Tabo Prasadataha." Somebody can claim. Alguém pode dizer que talvez Bali Maharaj tenha alguma qualidade exclusiva, incomparável. Sim, ele pode ter, nós não vamos ignorar isso. Mas o tipo de misericórdia que Bali recebeu de Bhagavan, tudo vem pela misericórdia de Prahlada Maharaj. Não veio separado disso. Então, em relação com Prahlada Maharaj, Bali Maharaj foi bem-sucedido em alcançar, em receber a misericórdia do Senhor Supremo. Até mesmo o neto, o bisneto Vanasura, ou Banasura, também foi bem-sucedido em receber a misericórdia pela bênção de Prahlada. Então, originalmente, todos eles foram beneficiados por Prahlada. Jitos Tvaeti King, Bacho Mukundo, Balinapi Nirjitaha, Pautrena Daiteyo Ganeshwarena Te, Sanrakshita Dari Tavo Prasadata. How it is possible? Como é possível que Vamandev, o Senhor Supremo, ele fica como um porteiro no portão em Sutalapuri, ou seja, o portão do reino de Bali Maharaj. Prahlada Maharaj estava chorando. Prahlada Maharaj estava chorando ao declarar. Prahlada Maharaj estava chorando ao declarar essa misericórdia incomparável. Prahlada Maharaj estava chorando ao declarar essa misericórdia incomparável. Prahlada Maharaj, devido ao seu humor amoroso, ele falou: Prabhu, Nemam Birincho Lavate Prasadam No Srir No Saravaha Kimuta Pareje Janno Asuranam Osidurga Palo Vishabhibandair Rabibandito Angri. Muito bom, vocês devem se lembrar deste verso. Preste atenção. Nemam Birincho Lavate Prasadam. Prahlad Maharaj speaking. No imam Birincho Lavate Prasadam. Even Birincho, Brahma. Até mesmo Virincha, ou seja, Brahma, nunca recebeu este tipo de misericórdia incomparável. No Srir, no Saravaho, Kimuta Pareje. What to speak about Lakshmi, Sarvamana Shankara? E o que dizer de Lakshmi ou Shankara? Não, ninguém recebeu esse tipo de misericórdia. No Srir, no Saravaho, Kimuta Pareje. Janno Asuranam Asi Durgapalo Vishabhibandai Abhibanditangri. You are worshipped by infinity Brahman. Você é adorado por infinitos mundos cósmicos ou Brahmandas, e você mesmo fica como um porteiro no portão do reino de Bali Maharaj. Isso é inconcebível. Nem mesmo em sonhos a gente poderia esperar isso. No Srir, no Saravaho, Kimuta Pareje. Janno Asuranam Asi Durgapalo Vishabhibandair Abhibanditangri. You are worshipped
Você é adorado por infinitos mundos e você mesmo fica como um porteiro no portão do reino de Bali Maharaj. Então, o que dizer? Então, nós vamos comentar, que você foi bem-sucedido em vencer Ajit, o invencível. Embora a gente saiba, Ajit significa aquele que nunca pode ser derrotado, mas você derrotou o Bhagavan, você venceu o Bhagavan. Preste atenção. Madannatte nayananti naham tebhyo managopi. Bhagavan diz sobre Durvasa Muni e Ambarish Maharaj, a história deles. Preste atenção. Bhagavan diz, olha, meus devotos, eles não querem saber de mais nada. Eles apenas conhecem a mim, apenas a mim. Além de mim mesmo, eles não querem saber de mais nada. E eu também, Bhagavan está dizendo, eu também não quero entender sobre mais nada. Não quero ver mais nada, apenas meus devotos. Este é o amor mútuo, recíproco. Amor recíproco. Porque os infinitos mundos adoram este Senhor Supremo. Os infinitos mundos adoram você e você mesmo fica como um porteiro. O que falar? A gente não poderia nem imaginar isso, nós não poderíamos nem sonhar com algo assim. Esta é a sua misericórdia exclusiva, incomparável. Por quê? Porque você venceu o Senhor Supremo. Bhagavan fica sob o controle desses devotos puros. Então, porque você, Prahlada, por conta da sua devoção exclusiva, conquistou o Senhor Supremo, que é Ajit, invencível. E esse mesmo verso, Mahaprabhu disse. No Chaitanya Charitamrita você pode encontrar. Mahaprabhu disse que se você encontrar um bom devoto em qualquer local, Krishna bhakti bhavitamati kriyatam yadi kutopi labhate. Mahaprabhu disse que se você encontrar esse tipo de humor em um devoto, ou seja, aquele que está cheio de devoção, que está absorto adorando Krishna, fazendo Krishna Bhajana, e ele se esquece do seu próprio corpo, dos tópicos relacionados ao corpo, ele esquece tudo isso. Está esse Siddhanta no Chaitanya Charitamrita. Isso também é uma lembrança, um alerta para todos vocês. Não se esqueçam, porque devido ao seu falso ego, você não pode identificar um devoto puro. Nós sempre cometemos erros, a gente não consegue entender quem é um devoto puro. Nunca entendemos, porque nós temos falso ego. É por isso que a gente não pode entender. E ao mesmo tempo, um sadhu, ele é sempre autorrefugente. Se o sadhu ver o seu humor positivo, aí ele pode se expressar a sua identidade eterna diante de você. Aí você pode reconhecê-lo. Pelo seu próprio intelecto, seu cálculo, seu julgamento, você não pode entender quem é um sadhu e quem não é um sadhu. Então, no Chaitanya Charitamrita, a gente pode encontrar praticamente o mesmo verso. Krishna bhakti rasa bhavitamati kriyatam yadi kutopi labhate. Anywhere, if you find que em qualquer local, se você ver um desses devotos, em qualquer local, se você encontrar um devoto assim, se em qualquer local você encontrar um devoto assim, que está absorvido no humor devocional, preste atenção. Se você encontrar tal devoto que está absorto em Krishna, absorvido em Krishna Bhakti, neste caso, tente comprá-lo. Kriyatam yadi kutopi labhate tatro laulyamopi mullame kalam. Se você encontrar
Se você tiver essa oportunidade, se você tiver esta oportunidade, então você deve comprar esse tipo de sadhu, que está absorto nas atividades devocionais, ou seja, numa atividade exclusiva, ininterrupta. Então, certamente você deve comprá-lo. E qual é o preço para comprar esse sadhu? É a sua forte afinidade, seu forte desejo. É o único preço que você deve pagar por isso. Krishna Bhakti Raso Bhavitamati, Kriyatam Jadi Kutopi Labhate, Tatro Lollomopi Mulla Mekalam, Janmakoti Sukritoir Nalabhate. Janmakoti, crores of birds. Janmakoti, ou seja, milhões e milhões e milhões de nascimentos. Se você ficar acumulando sukriti e créditos piedosos, isso também não é suficiente para comprar esse tipo de sadhu. Qual é o preço? É o exclusivo amor, exclusivo ou tremenda tenacidade, desejo, loulya, anseio, avidez, um forte desejo, forte afinidade. Aí você pode receber a misericórdia daquele sadhu. Então, no Chaitanya Charitamrita você pode encontrar este verso. Então, nós estamos sendo influenciados por Sanatana Gosai. Nós estamos movidos, tocados pela compaixão de Sanatana Gosai, pela maneira pela qual ele está nos ajudando a seguir adiante no bhajana, pela maneira que ele quer nos mostrar essas declarações comparativas sobre os humores devocionais. Nós somos eternamente gratos a Sanatana Gosai. Quem é que pode nos ajudar dessa maneira, exceto Sanatana Gosai? Então, Raghunatha Das Goswami estava chorando e falando, algum dia a gente pode falar sobre isso. Então, o verso com o qual eu comecei, vocês devem se lembrar. Krishna Bhakti Raso Bhavitamati, Kriyatam Jadi Kutopi Labhate, Tatro Lollomopi Mulla Mekalam, Janmakoti Sukritoir Nalabhate. If you're going to accumulate all your sukriti, que se você acumular sukriti, créditos piedosos por milhões de nascimentos, ainda assim, este preço não é o suficiente. Preste atenção. Agora, Narad Maharaj quer provar isso, né? Que Prahlada é apenas em relação a você, pelo seu amor exclusivo, a sua devoção exclusiva, que Bhagavan Sri Krishna Madhusudana demonstrou aquela misericórdia incomparável pelo seu neto Bali Maharaj e também pelo seu neto Banasura. Você é a única fonte. E também nós podemos encontrar algum ponto no Prahlada Samhita. No Prahlada Samhita, sabe? Porque nós encontramos algum argumento, algum ponto ali. Quando os Dwarakavasis, ou seja, aqueles que residem em Dwaraka, preste atenção. No Prahlada Samhita, existem incontáveis Samhitas, e um deles é o Prahlada Samhita. E no Prahlada Samhita, lá você pode encontrar na glorificação a Dwaraka, Dwaraka Mahatma, no Prahlada Samhita. Então, isso foi há muito tempo atrás. Né? Dwaraka é eternamente presente. Não pense que Dwaraka foi criada por Krishna em Dwapara Yuga. Não pense assim. Dwaraka é eterna. Então, no Prahlada Samhita, Prahlada estava em Satya Yuga, esses passatempos. Então, Dwaraka é eternamente presente. Às vezes ela aparece, às vezes desaparece. Então, não entenda mal, não faça um Siddhanta errado. Então, está escrito
no Prahlada Samhita, que aqueles que são os habitantes, os residentes de Dwaraka, Dwarakavasi, um demônio, certa vez, o nome dele é Kushadwaita, ele era muito poderoso e ele começou a pressionar, começou a atacar os moradores de Dwaraka desnecessariamente, ele era muito perigoso. Preste atenção, no Prahlada Samhita, na Dwaraka Mahata, você pode encontrar que quando todos os Dwarakavasis estavam sentindo problemas ao ser atacados pelo Kushadwaita, eles estavam sendo derrotados, Krishna não estava lá naquele momento, Krishna é eternamente presente, mas ele não estava ali naquele momento. Então, Durvasa Muni tomou uma iniciativa. Durvasa Muni diretamente, Durvasa Muni tomou uma iniciativa. Ele quis ir para Sutala Kshetra, para trazer Bhagavan. Quando Durvasa Muni tomou essa iniciativa de ir até Sutalpuri para trazer Bhagavan, porque Bhagavan estava lá como porteiro, Vamanadeva, o porteiro de Bali Maharaj. Estava no portão do palácio de Bali Maharaj. Então, Durvasa Muni se deu ao trabalho de ir lá até o Sutala para informar sobre o problema que estava acontecendo ali em Dwaraka. O objetivo final dele era trazer Vamanadeva, que estava lá, ou seja, o Senhor Supremo Vishnu estava lá como um porteiro do palácio de Bali Maharaj. Então, Durvasa Muni quis trazê-lo imediatamente. Durvasa Muni quis trazer Vamanadeva, Vishnudeva, Vishnu Bhagavan, o Senhor Supremo, para ajudar os moradores de Dwaraka. Mas, quando ele pediu para o Senhor Supremo, falando, olha, Senhor, você deve vir comigo, você respondeu, olha, na verdade eu sou o porteiro, eu não posso fazer nada, eu não sou livre. Então você deve pedir permissão para... Na verdade, eu sou um porteiro. Bhagavan falou, né? Eu não tenho poder, eu não tenho liberdade. Eu estou cumprindo a ordem de Bali Maharaj. Eu estou sob o controle dele. Então, por que você não entra no palácio e peça para Bali Maharaj? Pode entrar, eu não posso fazer nada, eu não posso agir independentemente. Então, Durvasa Muni entrou no palácio de Bali Maharaj para pedir ou para compartilhar qual era a situação vulnerável de Dwaraka. Virochana Putra, Bali, filho de Virochana. E Vamanadeva falou, olha, se eu puder receber uma ordem, de Vamana, de Bali Maharaj, na verdade, aí eu posso ir, mas não antes disso. Então, Durvasa Muni ele quis se aproximar de Bali Maharaj para pedir para ele, para informá-lo sobre a situação sensível de Dwaraka, e depois de ouvir, Bali Maharaj não estava pronto. Ele falou, olha, eu não concordo com você, eu não posso enviar o meu Prabhu com você para lutar naquele campo de batalha. Bali Maharaj, aquele pedido não foi aceito por Bali Maharaj. Então, Durvasa Muni começou a jejuar. Jejuar, você sabe? Sem beber água, sem comer prasadam. Durvasa Muni começou. Ele queria morrer. Durvasa Muni começou a jejuar
E ele ficou agitado, agitado no sentido, ele começou a jejuar. E quando ele estava para morrer, então Bali Maharaj falou, Ei Vipra, ó Rishi, ó Brahmana, olha, o que quer que haja no meu destino, isso vai acontecer. E o que quer que você saiba, isso vai acontecer. Faça o que você quiser. Não, você não vai ter a minha permissão. Eu não posso concordar. Então, o que quer que haja no meu destino, na minha sorte, isso vai acontecer. E o que quer que você saiba, você pode fazer. Mas eu não posso permitir que o Senhor Supremo, que é o único objeto do meu amor, que ele vá para o campo de batalha, né? Todos adoram ele, Brahma, Shankar. Como eu posso concordar que Prabhu possa ir por mim? Como eu posso concordar? Como eu posso concordar que Bhagavan possa sair de perto de mim? Enquanto você sabe que é um compromisso, é uma promessa de Bhagavan, né? Não sou eu que estou mantendo ele aqui à força, mas eu tenho um sentimento, um relacionamento muito profundo com o Senhor Supremo. Eu não posso abandoná-lo. Você pode agir da maneira que você quiser contra mim, mas eu sou incapaz. Eu não posso abandonar os pés de lótus do Senhor Supremo. A todo momento, não estou falando a todo dia, não, a todo momento eu estou interessado em ver os pés de lótus daquele Vamanadeva, Vishnu. E eu não estou forçando, Vamanadeva a ficar aqui. Este é o compromisso dele. Ele está ficando aqui por uma promessa dele. Então, ó Brahmana, ó Vipra, ó Durvasa Muni, não fique bravo comigo. Mas eu não posso abandonar o meu Senhor Supremo. Esta é a minha fraqueza. Você pode pensar que esta é a minha fraqueza. Eu não posso abandonar os pés de lótus do meu Senhor Supremo. A cada fração de segundo, eu vou sentir os pés de lótus do Senhor Supremo estar aqui comigo e eu fico muito feliz. Então, dessa maneira, na verdade, a oração, o pedido dele falhou, de Durvasa Muni, né? Então agora Narad Maharaj disse, olha, eu vou violar, eu vou ignorar a maldição, eu certamente vou ignorar a maldição dada por Daksha, que eu não poderia viver em um só local. No Bhagavatam está escrito no 11º canto, Bhagavan, ele fica em Dwaraka, Govinda Bhuja Palitam. Em Dwaraka, ali é o local totalmente controlado pelo Senhor Supremo. E lá, a maldição que Daksha Prajapati colocou sobre Naradi, que ele não poderia ficar em um local, olha, você terá que se mover para cá e para lá, para cá e para lá. E Narad Maharaj apenas riu. Ele falou, bem, esse é o dever de um sadhu, viajar para toda parte. Então eu posso fazer muito bem, o que há de errado com isso? Mas aquele Narad Maharaj violou ou ignorou a maldição dada por Daksha. Narad Maharaj, nós vemos, no Bhagavatam nós podemos encontrar que Narad Maharaj viveu em Dwaraka por um longo tempo para ver todas as lilas do Senhor Supremo. E aqui também, Narad Maharaj está declarando, depois de glorificar Prahlada Maharaj, Narad Maharaj está dizendo, olha, embora eu saiba que eu recebi essa maldição de Daksha Prajapati, mas eu vou ignorar essa maldição e quero ficar com você, Prahlad. Praviti kartabya nivaso niyato atrahi mayabhi bhuyo dakshadi sapam
Jushmat Prabhavataha. There, Narad Maharaj started living in Dwarka. Ali, Narad Maharaj, ele começou a viver em Dwarka pelo poder de Krishna, porque ali não é um local comum. Dwarka significa é algo superior a Vaikuntha. Então Narad Maharaj pensou, ok, tem essa maldição que Daksha Prajapati me deu, mas essa maldição não tem influência neste local, em Dwarka. E a mesma coisa, Narad Maharaj está dizendo, agora eu tomei a decisão de ignorar a maldição dada por Daksha Prajapati e certamente eu vou ficar aqui com você. Itaha praviti kartabhyo nivaso niyato atrahi maya bhi bhuyo dakshadi sapam jushmat prabhavataha. Ou seja, Narad Maharaj ele está provando, Narad Maharaj ele quer substanciar, ele está dizendo que o seu poder devocional é tão grande, a sua devoção amorosa me ajuda tanto que eu vou até ignorar a maldição de Daksha Prajapati. Eu não vou ligar para isso, eu vou ficar aqui. E aqui também, Narad Maharaj quis estabelecer a glória de Prahlada Maharaj, dizendo que ele gostaria de ficar aqui no Sutal com Prahlada Maharaj permanentemente. Isso também é um tipo de glorificação exclusiva de Prahlada Maharaj, porque a devoção de Prahlada Maharaj é tão poderosa que Narad Maharaj poderia até ignorar a maldição de Daksha Prajapati. Porque aquele local ele é tão poderoso, onde Prahlada Maharaj está, que ali não teria nenhuma influência. De toda maneira, é o desejo de Narad Maharaj ficar com Prahlada, de toda maneira. Agora, na próxima semana, nós podemos começar a dizer como Prahlada Maharaj gradualmente começou a estabelecer alguns pontos, com base nos quais ele quis provar que, olha, eu não tenho nenhum humor devocional, desnecessariamente você está dizendo isso, não. Até então, vocês devem esperar. Eu vou parar por aqui. Manne dhana vijana rupa tapaha srutau yaha teyaha prabhava bala paurusha buddhi yogaha naradhana yoi bhavanti parasya pungsho bhaktyatutosha bhagavan gajajutapaya manne dhana vijana rupa tapaha srutau yaha teyaha prabhava bala paurusha buddhi yogaha naradhana yoi Bhavanti parasya pungsho bhaktatutosha bhagavan gajajuthapayo vancha kalpatarvasya kepasindu bhavcha patitanang pavana bhavishna vyo namo.